Oi, gente, vamos lá para mais um vídeo. Como era a sociedade colonial espanhola na América? Bom, pessoal, a sociedade colonial espanhola na América era extremamente hierarquizada. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela era dividida em grupos e dentro desses grupos havia um grupo que era superior ao outro e ia seguindo uma ordem de importância dentro dessa sociedade, certo? E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Quais eram esses grupos e o que cada um desses grupos eram importantes dentro dessa sociedade, né? Bom, o primeiro grupo e o menor grupo da sociedade, a gente vai começar do grupo menor em quantidade, mas em mais importância em relação à política colonial da época, tá certo? Era o principal, então, nesse sentido, o principal, esse primeiro grupo, o principal, mais importante politicamente, mas não quer dizer que eles eram as pessoas mais importantes, mas politicamente eles eram os mais importantes, né? Chamava-se chapetones. Os chapetones nada mais eram do que espanhóis que vinham para a América e ali eles assumiam cargos da administração pública. Então eles eram os bambambam, eles que mandavam no pedaço aqui, na América Espanhola. Quando eu falar aqui, América, no sentido daqui, América, mas a gente precisa estar sempre lembrando que era nas áreas de domínio da Espanha, beleza? Então os chapetones, eles possuíam cargos administrativos, né? Aqui na colônia espanhola. Era o de menor grupo em número de pessoas, certo? O segundo grupo, que vinha na sequência, eram dos crioulos, né? Crioulos com 2 L's, certo? Os crioulos, quem eram esses crioulos? Os crioulos eram os descendentes dos primeiros colonizadores espanhóis, certo? Ou seja, eram filhos de espanhóis nascidos aqui na América. E aí a gente precisa destacar que começa a surgir uma desavença entre esse grupo chapetone e esse grupo crioulo. Por quê? Os crioulos, eles eram proprietários de terra, era uma elite agrária, né? Poderosa, rica economicamente, porém eles não tinham muito poder político. Quem tinha esse poder político era justamente os chapetones. Então começa a gerar aí uma certa rivalidade entre chapetones e crioulos no quesito de poder político, beleza? E eles eram um número maior em relação aos chapetones. O próximo grupo é o grupo de mestiços. Quem eram os mestiços? Os mestiços da sociedade... Eita, nós, trava-língua. Os mestiços da sociedade colonial espanhola eram filhos de espanhóis com as nativas indígenas, certo? E aí precisa ficar bem claro que essa miscigenação, né, essa mistura de grupos étnicos, ela se dava principalmente, quase, mas não totalmente, mas quase que totalmente a partir de formas violentas, né? De violência sexual mesmo, né? E aí nasciam essas crianças, filhas de espanhóis, com indígenas, com nativas, né? E esse grupo, ele era, vamos colocar assim, dentro dessa sociedade colonial, ele estava acima dos escravizados, acima dos nativos, mas abaixo dos chapetones e abaixo dos crioulos, certo? Quais atividades que eles desenvolviam? De artesãos, pequenos comerciantes, certo? A ascensão social deles era restrita a isso, tudo bem? Era um grupo ainda maior, que a gente for considerar, que chapetones e dos crioulos. Em seguida vem o grupo de nativos, né? Os nativos, aqueles que se convertiam, se livravam da escravidão, a gente já falou isso numa aula anterior, né? Aqueles que se convertiam, né? Aquela conversão ao catolicismo de maneira forçada, né? Em sua maioria, a gente não pode dizer que 100% dos indígenas foi convertido de maneira forçada, mas a maior parte sim, né? Tanto que os caras professavam em público uma religião e no privado outra. E aí há o sincretismo religioso em toda a América Espanhola, assim como há o sincretismo religioso aqui no que foi a América Portuguesa, né? No caso do Brasil, certo? Então havia os nativos que se converteram e trabalhavam
viviam como trabalhadores livres, pobres, certo? Mas também havia os nativos que não se convertiam, né, a pau, e aí os caras eram escravizados. Essa era a maior, foi a maior parte da população da sociedade colonial espanhola. Ou seja, a maior parte da sociedade colonial espanhola era feita de nativos, né, escravizados ou não. Beleza? E por último, havia os africanos escravizados. Nessa fase da colonização inicial, principalmente, eles eram a menor parte da sociedade, né? Em regiões onde não havia o plantation, né? Onde havia mineração, era utilizada a mão de obra nativa escravizada ou livre, né? A mão de obra escravizada africana era utilizada mais nas regiões de grandes plantações de monocultura, certo? Ou de trabalhos em trabalhos domésticos, tá? Então isso vai fazer com que a população africana escravizada na América Espanhola seja a menor parte da população. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e é isso aí, até a próxima aula.